motivos. Nesse vídeo iremos conhecer times de futebol que jogam ou jogaram de rosa, times que usam ou usaram rosa como uniforme. Uma declaração feita pela ministra da Família deu o que falar na semana passada. Damares Alves, em sua posse cercada de apoiadores, deu a seguinte declaração: a nova era começou, e que agora menino veste azul e menina veste rosa. Venda. Polêmica que causou, ela tentou se justificar dizendo que tinha sido uma metáfora. Imbecilidades metafóricas à parte, os internautas não caíram nessa justificativa e inundaram as redes sociais de memes e críticas à ministra e à sua declaração, a mais uma delas. Na verdade, para entrar na discussão e tentar desmistificar esse preconceito bobo de gênero, trazemos um post com alguns clubes de futebol que usam rosa, e não são somente os times femininos desses clubes, tirando algumas camisas esporádicas de goleiro e homenagens ao Outubro Rosa, citado mais abaixo. Poucos clubes usam essa cor, mas na maioria das vezes os que usam não o fazem em relação ao gênero feminino, e isso é só uma babaquice nossa mesmo. Enfim, vamos à nossa listinha de clubes que tem como uniforme rosa, ou já usaram alguma vez. Os motivos são diversos. Lembrando que esse top não vai considerar que usa rosa em camisas de treino, como a do Atlético MG, ou mesmo de goleiros. Barcelona da Espanha. O caso mais recente foi o do Barcelona, que lançou nesse ano um terceiro uniforme com 2 tons rosados, homenageando as principais ruas da cidade, como a Avenida Diagonal, representada pela faixa mais escura. Provavelmente não haja uma explicação ao rosa além de realçar os outros detalhes da camisa, mas pode-se dizer que segue o padrão de terceiro uniforme de apresentarem cores alternativas ao comum do próprio clube. Cerezo Osaka do Japão. De todos os clubes aqui citados, talvez o time japonês tenha o motivo mais inusitado e bonito de ter rosa como cor oficial. O clube da cidade japonesa de Osaka foi recriado em 1993 após fusão do Osaka Futebol Clube e um time chamado Yamaha Diesel. O nome adotado para o clube fusionado foi Cerezo, que significa cereja em espanhol. Esse nome é justificado pelo fato de Osaka ser a capital das cerejeiras e as flores das cerejeiras são rosas. Sport Boys do Peru. Fundado em 1927, o time peruano é um dos raros casos em que o rosa é cor oficial do time. Ao contrário de outras torcidas, os hinchas de luz rosados, como são chamados, são bem orgulhosos desse fato. O time ficou conhecido no Hemisfério Sul em 1991, quando jogou a Libertadores pela primeira vez. Não pelo seu futebol, mas pelo seu uniforme. Palermo da Itália. A outra equipe que tem o rosa como oficial no seu uniforme e no seu escudo é o Palermo, clube italiano da Série A. Seu rosa provavelmente vem de homenagens a clubes ingleses, já que era costume isso no início do futebol italiano. Não tem nada a ver com o uniforme, mas o time já faliu 3 vezes durante sua história, sendo a última em 1987. Mesmo tendo 3 versões diferentes, todas tinham o rosa como base. Num país onde o preconceito infelizmente ainda persiste, como a Itália, o Palermo não sofre com preconceito com sua escolha de uniforme. Juventude da Itália. Na Itália poderíamos ter outro clube com rosa no uniforme. Os primeiros anos da Juventus foram rosa e negros. O clube italiano se inspirou em um clube inglês, o Notts County, que era rosa e negro, e o fez entre 1897 e 1905. Logo depois, trocou o rosa pelo branco, como o conhecemos hoje. Ainda assim, vez por outra, a velha senhora homenageia essa época em seus terceiros uniformes. Corinthians Casuals da Inglaterra. Não, o nome não é só uma mera coincidência. O Corinthians Casuals realmente inspirou o nosso Corinthians, quando era apenas Corinthians. Na verdade, na década de 40, o time amador se fundiu ao Casuals, adotando o rosa e juntando ao bege do seu uniforme. O Corinthians Casuals, que hoje joga a 8ª divisão inglesa, veio jogar com sua contraparte brasileira quando o Timão celebrou seu centenário em 2010. Boca Juniors da Argentina. Segundo o próprio time, antes de adotar as cores da bandeira da Suécia, dizem que os fundadores do time iriam adotar como cores do Boca a bandeira do primeiro navio que se aproximasse do porto de Buenos Aires. O Boca jogou de rosa, e isso foi lembrado pelo clube em 2013, quando adotou a cor como terceiro uniforme. O problema é que a AFA, Associação de Futebol Argentina, sem motivo aparente, não permitiu que o time entrasse em campo usando esse uniforme e seria multado se fizesse
acontece isso. Deportivo Táchira da Venezuela. Se você acha absurdo a atitude da AFA, dá uma olhada nessa. Em 2012, o Deportivo Táchira da Venezuela entrou em campo usando rosa em alusão à campanha contra o câncer de mama. Mesmo nobre, a atitude não agradou os preconceituosos torcedores que invadiram o campo revoltados com o time. Com 40 minutos de confusão, a diretoria decidiu cancelar a partida. Benfica de Portugal. O gigante português decidiu, em 2007, lançar um terceiro uniforme cor-de-rosa para tentar agradar ao público feminino. O plano fracassou com o preconceito dos idiotas torcedores rivais. Naquele ano, o time da capital acabou certame na terceira posição. Rio Branco do Brasil. Temos um representante brasileiro nessa lista. O Rio Branco, time da cidade de Campos, no Rio de Janeiro, foi fundado em 1912 e é o único no Brasil a adotar o cor-de-rosa como cor oficial junto com o preto, tipo a Juventude de Turim. Hoje o Rio Branco disputa a Série C do Campeonato Carioca. Como glória podemos destacar o fato de ter sido o clube formador de Didi, campeão mundial e melhor jogador da Copa de 1958. Mas e você que assistiu esse vídeo, torceria para um time que tem a cor rosa como cor principal em seu uniforme? Comente aqui embaixo e até a próxima. Tchau.